Há bilhões de anos, inúmeras espécies enviam informações umas às outras. São vastas redes transmitindo mensagens para se defender contra predadores, encontrar parceiros e obter comida. Existem milhares de maneiras de um animal se comunicar. De bactérias microscópicas aos maiores animais da Terra, a capacidade de passar informação geralmente determina a sobrevivência da espécie. Esta é a história da comunicação. Evolução. A história da sobrevivência. Evolução. O mais bem adaptado sobrevive. A crença básica da evolução diz que no reino animal é cada criatura por si. Para sobreviver, os animais contam com uma gama de métodos de comunicação: visual, química, vocal e gestual. A eficácia da comunicação animal pode ser a diferença entre a vida e a morte. Estes pesquisadores investigam as linhas de comunicação entre a presa e o predador. Nesta experiência, uma cobra deve decidir entre 2 sapos. Qual deles ela vai comer? O aviso do sapo venenoso é alto e claro: minha pele vermelho vibrante é tóxica. E sou uma refeição mortal. Já o outro sapo não está comunicando nada. Para a maioria dos animais, encontrar comida, reproduzir e viver em grupo depende totalmente da habilidade de compartilhar informações, ou seja, de comunicação. Nosso mundo depende de um fluxo organizado de informação. Mas os humanos não são a única espécie cuja condição superior na cadeia natural deve-se à capacidade de se comunicar. A comunicação também foi o motor evolutivo de criaturas que surgiram há 150 milhões de anos. Como um inseto que se tornaria um dos organismos mais numerosos da face da Terra: a formiga. O mundo está repleto de formigas. Se colocarmos todos os animais terrestres em uma balança e pesar, as formigas somariam 20% do peso total. Mas o que explica como uma criatura tão pequena e indefesa se tornou esse gigante da evolução? Deborah Gordon e o colega Mike Green passaram 5 anos pesquisando o poder coletivo das formigas. O que me fascina nas formigas é como organismos limitados e aparentemente inaptos podem fazer tanta coisa quando estão em conjunto. Poucas criaturas trabalham com tamanho, empenho e cooperativismo como as formigas. Seus ninhos parecem mini-cidades com metros de extensão e profundidade. Seus feitos da engenharia são o resultado de uma rígida organização. Mas como elas se mantêm organizadas e se comunicam? À primeira vista, uma colônia de formigas é igual a um canteiro de obras em que todo trabalhador tem uma função específica. No mundo formicular, existe a mesma especialização. A formiga soldado sai em busca de comida. A operária colhe o alimento depois de encontrado. E a equipe de limpeza retira do ninho as formigas mortas. Mas enquanto o canteiro de obras humano é organizado por meio de ordens verbais, escritas ou gestuais dadas por um mestre de obras, as formigas não têm uma cadeia de comando. Na verdade, elas não exibem nenhum sinal visual de comunicação. Então, como sabem o que fazer? Uma colônia formicular funciona sem um controle central ou hierárquico. Nenhuma delas decide o que precisa ser feito. A fonte de comunicação provém de substâncias químicas simples que cobrem o corpo da formiga. Os hidrocarbonetos. O hidrocarboneto é um tipo de molécula composta por carbono e hidrogênio.
É geralmente encontrado na pele das formigas e de outros insetos, sobretudo dos que vivem em grupo. Os hidrocarbonetos emitem um odor usado por insetos que vivem em grupo para comunicar informações simples. Você é um dos nossos ou um deles? A maioria das formigas não enxerga e usa o olfato para perceber o mundo ao redor. Elas cheiram com a antena. Quando uma toca a outra com a antena, é porque quer identificar uma colega de ninho. É possível fazer um teste usando um pedaço de vidro. Quando um pedaço de vidro coberto com hidrocarbonetos de uma colônia rival é colocada no ninho... Olha só. Elas atacam imediatamente. Elas estão mordendo o vidro. Estão. Mas será que as formigas também usam os hidrocarbonetos para transmitir mensagens mais complexas, tais como sinais de quais tarefas executar? Green colheu a substância da pele de várias formigas e descobriu que cada função tem um odor diferente. A descoberta o levou a elaborar uma experiência para saber se é possível se comunicar com as formigas. Seria possível fazê-las executar uma tarefa usando somente os hidrocarbonetos? Gordon e Green criaram uma réplica usando bolinhas de vidro cobertas com o hidrocarboneto de formiga soldado, cuja função é procurar comida. Será que a substância transmitiu a mensagem? Toda manhã, as formigas soldado saem em busca de comida e as operárias não saem até as outras voltarem. Elas voltam em um certo número para estimular as operárias a sair. Com as bolinhas, nós imitamos a quantidade de formigas que voltam. Quando as bolinhas são despejadas no ninho, o odor do hidrocarboneto indica que o grupo de formigas soldado está voltando. É hora de as formigas desempregadas arrumarem um serviço. Buscar o alimento encontrado pelos soldados. Não é que uma passa a mensagem para a outra, mas cada formiga utiliza sua experiência de interação para decidir o que fazer. A mensagem está no padrão dessas interações, não em um sinal específico. A experiência mostrou que o modo de comunicação responsável pela capacidade de trabalhar em grupo com tamanha precisão está em um conjunto simples de substâncias químicas que transmitem informações. É incrível. Elas interagem de forma muito simples e são capazes de avaliar em que grau interagir com as outras. Por isso, podem acontecer mudanças locais dentro do grupo, embora não exista um chefe avaliando e dizendo o que cada uma deve fazer. Esse modo de comunicação ajuda a sobrevivência das formigas há 150 milhões de anos. Uma colônia formicular não sobreviveria se os indivíduos não se comunicassem. Entre as formigas, os padrões de interação simples e repetitivos sustentam a vida de toda a colônia. Por meio da comunicação, a formiga se tornou uma das criaturas mais bem-sucedidas da face da Terra. Mas como foi o início desse processo de comunicação? Quais espécies trocavam informações entre si? Será que a resposta está em um imenso e misterioso brilho no oceano, visto há centenas de anos? Ao longo das eras, a comunicação química, visual e vocal evoluiu cada vez mais, ajudando os animais a viver praticamente em todos os cantos do planeta. Mas como esse incrível processo de transmissão de informação começou? Um estranho acontecimento no oceano pode ter originado o primeiro meio de comunicação. Pouco tempo atrás, satélites em órbita captaram um brilho incomum no mar do Chifre da África. Dezenas de milhares de quilômetros quadrados do oceano, uma área do tamanho de Connecticut, estavam iluminados. O fenômeno é conhecido como Mar Lácteo, e eventos similares foram testemunhados ao longo dos séculos, mas sem nenhuma explicação. Em 20 mil léguas submarinas e algumas outras histórias que se passam no mar, há descrições fiéis feitas pelos personagens de um mar lácteo. Descobriu-se que a causa do fenômeno era uma bactéria biofluorescente, uma espécie de micróbio encontrado no mar.
Mas por que trilhões de bactérias marinhas se iluminaram ao mesmo tempo? Biólogos moleculares investigaram e fizeram uma descoberta surpreendente. As bactérias falam uma com as outras. As bactérias se comunicam, sim. Obviamente não com palavras como nós, mas com substâncias químicas. É a linguagem delas e, por meio da química, realizam diferentes ações. A bióloga molecular Bonnie Besler estuda como uma bactéria libera moléculas químicas para avisar que está presente. À medida que crescem e se dividem, as bactérias produzem e liberam moléculas como se fossem hormônios e feromônios. E quando as moléculas atingem uma certa quantidade, as bactérias percebem rapidamente a sua presença e se iluminam em sincronia. A bactéria biofluorescente é apenas uma das milhões de diferentes espécies bacterianas que se comunicam da mesma forma. E como isso acontece? Elas atuam como um órgão legislativo. Wilson, de Ohio. Para realizar algo importante, é preciso trabalhar em grupo. E a primeira providência é ter quórum. Ou um número significativo de indivíduos para emitir moléculas uns aos outros. Chamamos esse fenômeno de sensor de quórum. As bactérias votam, depois contam os votos e então o grupo inteiro age em conjunto. Mas por que uma bactéria unicelular, um organismo que se reproduz sozinho, precisa se comunicar? A bactéria se comunica quando precisa realizar tarefas complicadas demais para fazer sozinha. É exatamente a mesma coisa quando atuamos em um grupo. Para poder executar uma ação que é impossível de fazer sozinho porque é difícil. Algumas bactérias se comunicam para encontrar as outras e agirem juntas. Outras, para realizar ataques coletivos ao nosso organismo. As bactérias da costa africana enviam mensagens ficando fluorescentes no oceano. Uma bactéria sozinha produzindo luz não seria notada, mas se muitas produzirem juntas, o brilho será notado. E o que as bactérias biofluorescentes querem dizer? Por incrível que pareça, embora muitas criaturas usem a comunicação para evitar os predadores, essas bactérias se iluminam para atrair peixes que as comam. As bactérias normalmente vivem nas entranhas de outros animais. Ser devorado por um peixe é algo vantajoso, pois elas querem viver no meio intestinal. Quando se agrupam em colônias, as bactérias produzem um brilho que atrai os peixes para comê-las. Produto dos organismos mais primitivos da Terra, acredita-se que o mar lácteo seja o saldo da primeira forma de comunicação no planeta. Mas para Besler, falar das bactérias vai muito além da biofluorescência. A maneira pela qual se comunicam revela como as células, blocos que constroem essa complexa forma de vida, se juntaram pela primeira vez. Em razão da comunicação química das bactérias, pensamos que elas inventaram a maneira com que os grupos de organismos ou células atuam para realizar ações que sejam em conjunto. A cooperação entre as células cria e mantém os órgãos que comandam o complexo corpo humano. Os mecanismos que a bactéria usa para fazer a comunicação química são parecidas com as estratégias utilizadas pelas células humanas para formar grupos e realizar tarefas. Células como as dos rins, coração e músculos. Nos bilhões de anos desde a primeira informação transmitida pela bactéria, as formas de vida se tornaram mais complexas. O processo de comunicação química foi apurado e manipulado por uma série de espécies diferentes, todas com o mesmo propósito de sobreviver. Estes esquilos da Califórnia secretam odores químicos para marcar território. Mas involuntariamente revelam seu paradeiro a um grande predador. A cascavel. A cascavel tem um ótimo olfato para caçar a presa.
Conforme transita por onde vive ou pela toca, o esquilo sem querer transmite mensagens ao deixar para trás pistas olfativas que a cascavel utiliza para localizá-lo. A bióloga Bárbara Klukas estuda a fundo a relação entre esses dois rivais. Ela descobriu que, para a cascavel, o rastro de odor deixado pelos esquilos é como ter um GPS indicando a direção da toca. Mas como os esquilos sobrevivem quando o predador vira seu próprio sistema de comunicação contra eles? Klukas percebeu que encontraria a resposta em um curioso comportamento que ela testemunhou. Esquilos mastigando pele de cascavel. Ele vai começar a mastigar agora. A pele de cobra fica meio pastosa quando molhada. Depois ele lambe um pouco a barriga e lambe a cauda também. Para Klukas, a observação é uma revelação. Esquilos tentam impregnar o cheiro do inimigo no corpo, uma forma capciosa de comunicação. Mas será que as cobras caem no truque? Já fazíamos ideia de que a aplicação do odor tinha uma função antipredatória. Mas era preciso observar o predador para saber se a prática funcionava. Usando pele de cobra e de esquilo, Klukas preparou 2 amostras. Uma impregnada somente com o cheiro de esquilo. E outra com uma combinação dos cheiros de cobra e esquilo, imitando a tática ardilosa do roedor. Na vida selvagem, os animais não escondem o odor por inteiro. Então farei uma mistura do cheiro do esquilo e da cobra. Klukas está pronta para a experiência com uma das cobras mais venenosas do mundo. A cascavel do Pacífico Norte. O sistema olfativo da cobra é diferente dos mamíferos. Ela sente o cheiro com a língua, cujo formato bifurcado direciona moléculas de ar para um órgão sensorial no céu da boca. Segundo Klukas, a frequência e velocidade com que a cobra move a língua indica se ela captou o odor do esquilo. Eu quero marcar o tempo que a cobra mantém a cabeça sobre o filtro de papel e o número de movimentos da língua nesse filtro. O cheiro do esquilo claramente chama a atenção da cobra. Vê como o movimento é mais rápido? Está interessada mesmo. Mas a amostra com o cheiro de cobra ameniza a agressividade. O movimento da língua diminui. Para Klukas, isso quer dizer uma coisa. O cheiro de cascavel disfarçou o cheiro de esquilo. A presa enganou o predador usando a comunicação química. A cobra foi levada a pensar que não estava perseguindo um esquilo, mas outra cobra. Ao testar diretamente a cobra, concluí que seu comportamento foi afetado pelo cheiro de cascavel misturado ao de esquilo. Assim, o risco de ser apanhado diminuiu para os esquilos. Bilhões de anos depois do surgimento da comunicação química, os esquilos aperfeiçoaram a prática com a única intenção de enganar o predador e garantir sua sobrevivência. A comunicação é a base da interação caça e caçador. Impregnando o corpo com o cheiro da cascavel, o esquilo manipula esse contato e ganha grande vantagem sobre o predador. A comunicação químico-olfativa fornece a insetos, mamíferos e outros animais um modo rápido e eficiente de enviar mensagens. Mas para algumas espécies no oceano, uma estratégia de comunicação diferente mostrou ser a mais eficaz. Quando o assunto é instrução e fuga dos predadores, a comunicação química é a resposta. Mas esses recados sutis podem se perder nas correntes do Grande Mar Azul. Para a comunicação a longa distância, alguns animais desenvolveram um jeito poderoso de transmitir mensagens. O som. Todo ano em Cape Coral, Flórida, moradores presenciam um fenômeno inexplicável. Sons que reverberam nas paredes das casas ao lado do canal.
O som faz bum, 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 bum na casa inteira. Durante anos, a causa do som permaneceu desconhecida. Até que o caso chegou aos ouvidos de David Mann, oceanógrafo da Universidade do Sul da Flórida. Fiquei sabendo que as pessoas ouviam sons estranhos em casa à noite. Um aluno meu chamado Jim Locasio foi até uma sessão da Câmara da cidade e disse: eu sei o que é e eu sei de onde está vindo. Locasio pegou um barco de pesquisa e foi até Cape Coral para confirmar suas suspeitas. Com ele, levou apenas um instrumento: um microfone à prova d'água. A ferramenta perfeita para descobrir um motivo surpreendente. Hoje a noite está calma, tranquila e não ouvimos nada além do barulho suave das ondas. Mas se eu colocar na água um hidrofone com um alto-falante simples de mão, o cenário muda completamente. Locasio descobriu que o motivo dos ruídos era um peixe com um nome bastante apropriado em inglês: bumbo negro, ou piraúna. Locasio já sabia que o macho desta espécie é uma das criaturas mais barulhentas dos mares. Sabia também que ele não age assim em vantagem própria, mas para se comunicar com os outros. Os peixes fazem autopropaganda para as fêmeas, pois são elas que escolhem o parceiro. Para a piraúna macho, fazer barulho aumenta a chance de passar os genes adiante. O macho faz um som parecido com babum, babum, babum para atrair as fêmeas. E o horário costuma ser das 19 às 2 da manhã, quando as pessoas ainda estão dormindo. O barulho é tão alto que sai da água e chega até as casas. É possível ir até a calçada de uma dessas casas, encostar a cabeça no chão e ouvir o barulho dos peixes a dezenas de quilômetros dali. Mas por que o som é um poderoso canal de comunicação no oceano? Na água existe pouca luz e as substâncias químicas se dissipam rapidamente. Mas para o som, a água funciona como um supercondutor. Os sinais sonoros passam entre as densas moléculas de água como uma corrente elétrica, viajando mais longe e 5 vezes mais rápido que em terra. O som produzido por animais aquáticos percorre grandes distâncias e enfraquece pouco durante o trajeto. Então não é surpresa que muitos animais marinhos contam com o som como canal de comunicação. Não é de hoje que cientistas sabem que os peixes fazem todo tipo de barulho. De cliques a pios e coachos. Provavelmente seus ancestrais em comum, o primeiro peixe que evoluiu há 500 milhões de anos, não produzia esse tipo de som. Mas os peixes desenvolveram órgãos que os permitem ser mestres da comunicação. À medida que evoluíram, os peixes desenvolveram uma vesícula natatória, ou seja, uma bexiga no estômago para que pudessem flutuar. A princípio, os peixes usavam o novo órgão apenas para flutuar nas colunas de água. Com o passar do tempo, a adaptação se transformou em instrumento essencial para a piraúna. Eles têm músculos especiais que contraem com extrema rapidez. Aliás, são os músculos de contração mais rápidos do reino vertebrado. E quando os peixes contraem junto, fazem esse barulho de tambor. Tal prática sonora ajuda o macho a atrair a fêmea. Mas embora muitos peixes façam barulho para se comunicar, nenhum iguala a outra espécie de vida marinha surgida há 50 milhões de anos, a maior comunicadora dos mares. A baleia. Além de ser o maior mamífero da Terra, a baleia é a mais ruidosa. Suas estranhas canções ressonam pelos oceanos e podem ultrapassar o nível de decibéis de um avião a jato. Como e por que as baleias desenvolveram tal método de comunicação? O que elas transmitem entre si? E qual o papel da mensagem na sobrevivência desse gigantesco animal? Estamos no início do século XXI.
mas só começamos a ouvir os sons do oceano em uma escala apropriada há menos de uma década. Então, estamos na fase inicial da descoberta do que realmente é o sistema de comunicação das baleias. Por serem poucas em número e se dispersarem, as baleias são amostras de pesquisa bastante esquivas. Mas Chris Clark, especialista em bioacústica de Cornell, quis saber se poderia decifrar as mensagens da comunicação dessa espécie. Aqui já está conectado. Mas para tanto era preciso descobrir como rastreá-las. Em colaboração com outros grupos de pesquisa marinha, Chris inventou um jeito de escutar a conversa das baleias. Projetamos e montamos essas boias de autodetecção para obter informação com rapidez por meio de um sistema de satélites. Também montamos uma rede de unidades flutuantes que coletam dados de forma contínua. As unidades são posicionadas para capturar todo e qualquer canto de baleia em um raio de 500 quilômetros da costa da Nova Inglaterra. Quando a unidade é retirada da água, os registros são enviados ao laboratório de Clark, em Cornell. Junto com a equipe, ele utiliza o canto da baleia para mapear seu movimento com precisão. A baleia é localizada acusticamente por meio da posição, velocidade do som e cálculo do espaço temporal. Assim podemos localizar o animal no litoral. Durante anos, cientistas acreditaram que as baleias raramente interagiam com outros membros da espécie. Mas o mapeamento acústico levou Clark a uma descoberta surpreendente. Essas duas baleias estão trocando mensagens e vão se encontrar. Elas se encontram, se movem e se afastam. Uma segue em direção ao leste e aquela ali encontra outra baleia. Essa conversa entre elas é constante. Todas mandam mensagens e se encontram depois. Os dados de Clark revelam que as baleias são seres sociáveis que viajam em grupos dispersos para dividir comida e encontrar parceiros disponíveis. Mas ao contrário de outros animais sociáveis que vivem e viajam nas proximidades, a baleia atravessa grandes trechos de mar aberto. Observando as baleias durante um período, vimos que elas se movem como um grupo coeso, digamos que é um grupo acústico, cujos indivíduos se espalham por centenas de milhares de quilômetros quadrados. Para se comunicar a longa distância, as baleias desenvolveram um poderoso chamado de baixa frequência. Nas condições certas, as notas graves de algumas delas podem atravessar oceanos inteiros. É possível estar em Porto Rico e ouvir uma baleia cantando na costa do Canadá. O som é tão grave que irradia na água de forma rápida, viajando quase na velocidade do laser, portanto é uma viagem aquática bastante veloz. Há milhões de anos, os gigantes da água usam esse meio de comunicação para garantir a sobrevivência. Mas tempos depois, outro grupo de titãs passou a operar na mesma frequência. Os navios. Na maior parte do tempo, só se ouve esse ruído indescritível. Ele sempre existiu, mas vem aumentando, dobrando de tamanho a cada década. A caça predatória levou muitas espécies de baleia à beira da extinção. Clark quer saber se o barulho feito pelo homem pode fazê-las desaparecer. Se eu tivesse apenas uma chance em 10 de me comunicar com você, como eu poderia dizer onde está a comida? Como mostrar que sou um macho com qualidades? A baleia evoluiu para se comunicar nessa escala. E agora, devido ao barulho externo, ela foi obrigada a se comunicar nessa escala. A interrupção contínua da comunicação entre as baleias parece inevitável. Só o tempo vai dizer se o maior animal da Terra conseguirá evoluir e superar esse desafio. A baleia usou o som para conquistar os oceanos. Mas animais terrestres precisaram de um equipamento especial para garantir sua continuidade.
Este é um dos predadores mais temidos e bem-sucedidos da face da Terra. O lobo. Há milhões de anos, o lobo vive em bando para sobreviver, confirmando que quanto mais numerosos, mais fortes. Mas com lobos sozinhos patrulhando longos trechos de terra em busca de comida, o grupo conta apenas com uma coisa para permanecer unido: a comunicação vocal. O uivo de um lobo alcança 10 quilômetros e ajuda a informar onde os integrantes do grupo estão. Uma alcateia é um time unido para caçar. E um lobo uiva com a intenção de encontrar o outro. Se um deles deixa o grupo por algum tempo e tenta reencontrar o restante, ele uiva para obter uma resposta e o encontrar. O lobo também uiva como forma de defesa, pois assim parece mais forte do que é. Quando estão juntos no covil, os lobos uivam para dizer aos outros grupos que estão ali e que são fortes. O uivo do lobo ou qualquer som de animal tem uma história de 350 milhões de anos, que começou quando criaturas ancestrais, chamadas tetrápodes, saíram da água e foram para a terra. O som viaja muito melhor na água do que na terra. E quando os animais migraram da água para a terra, tiveram de desenvolver uma nova ferramenta de áudio e novas maneiras de produzir som. Viver na terra exigiu um novo equipamento de áudio: um amplificador. A maioria dos animais desenvolveu a laringe, um órgão vocal com membranas que vibram e produzem som quando o ar passa por elas. A laringe permite que os animais se comuniquem projetando ondas sonoras pelo ar. O órgão existe em quase todos os animais terrestres, entre eles, os humanos. Com a ajuda deste novo equipamento de comunicação, os lobos pareciam predadores mais fortes. Mas foi uma espécie e seu desejo de reproduzir que levou ao desenvolvimento de uma laringe mais avançada que qualquer outra do planeta: o pássaro. Toda primavera, em florestas do mundo inteiro, os pássaros machos cantam para atrair as fêmeas. Para ter êxito, eles precisam de um meio de comunicação que atravesse a densa floresta. Um dos benefícios em utilizar o som em vez do sinal visual, sobretudo em uma área cheia de árvores, folhagens e vegetação desse tipo, é que o som pode atravessar um espaço de maneira tridimensional. A chave da comunicação entre os pássaros é a laringe incrivelmente sofisticada. Ao contrário dos lobos e dos humanos, os pássaros têm um par de laringes que fica logo acima dos pulmões. O sistema, chamado siringe, permite que o irapuru e outras espécies entoem diferentes notas ao mesmo tempo. Isso faz com que o som atravesse a mata densa e o pássaro encontre uma parceira. Os pássaros produzem frequências diferentes com os lados esquerdo e direito simultaneamente. Os humanos não fazem isso. O canto do pássaro transmite uma mensagem básica: quer ser minha parceira? Sistemas de comunicação ainda mais avançados evoluíram em chimpanzés, baleias e golfinhos. Mas novas pesquisas mostram que existe um animal que pode ter ultrapassado qualquer outro mamífero, exceto os humanos, em habilidades linguísticas. Trata-se de um roedor pequenino, quase indefeso: o cão de pradaria. A habilidade linguística do cão de pradaria é a linguagem animal mais sofisticada já registrada até hoje. Con Slobodkov, da Universidade do Norte do Arizona, estuda o som do cão de pradaria há 20 anos. Eles conseguem descrever a cor da pelagem de um coiote, descrevem o tamanho e a forma do coiote e também a velocidade em que ele está correndo. É um sistema linguístico de tons parecido com o chinês e alguns idiomas dos aborígenes americanos. Conforme a entonação, a palavra tem um sentido diferente. Será que essas criaturas de aparência simples usam comunicação altamente avançada?
Pistas indicam que o cão de pradaria é extremamente inteligente. Comunidades numerosas moram em túneis subterrâneos de quilômetros de extensão. A cidade do cão de pradaria parece uma vila medieval, com saqueadores e meliantes tentando entrar. E tal como uma cidade medieval, tem uma sentinela que a defende dos predadores. São muitos os predadores do cão de pradaria. E a cada um, ele reage de forma diferente. Este é o aviso quando vê um falcão. É um gorjeio breve. Quando soa o alarme, os cães de pradaria ficam em pé nas patas traseiras. Este quando vê um coiote. Quando o coiote ainda está longe, os roedores correm para a beira das tocas. Quando próximo, o alarme avisa para que entrem. A comunicação é crucial para a sobrevivência. Um aviso equivocado e o grupo vira comida de coiote. Os sons são parecidos, mas a exemplo do chinês e outras linguagens de tons, pequenas diferenças de entonação significam grandes mudanças de sentido. Com alguma prática, é possível ouvir a diferença depois de 2 ou 3 dias. Quando ouvimos um gorjeio de alerta, todos se perguntam onde está o coiote. Mas por que isso realmente aconteceu? Ao longo dos anos, Slobodchikov e sua equipe compilaram um dicionário de termos simulando diferentes ataques predadores e gravando os gorjeios. Em laboratório, as ondas sonoras dos alertas foram convertidos em gráficos visuais. O alerta é uma forma acústica bastante complexa e esta é uma representação pictorial mais simples. Quando os gráficos são analisados em programas específicos, os sons que a equipe reconhece são transformados em um vocabulário de cão de pradaria. Costumo chamar alguns alertas de adjetivos. Patrícia está vestindo um macacão azul e caminha pela colônia de cães de pradaria. Eles reagem à cor da roupa dela. Quando ela troca por um macacão branco, eles percebem e reagem a outra cor. Embora o padrão na tela pareça igual, variações sutis fazem toda a diferença aos olhos treinados. Este é o som com o macacão azul. A representação é semelhante à de um humano, mas o traço pontilhado indica a percepção da cor. E este é o som quando ele vê o macacão branco. Também parece um som humano, mas esta oscilação em cima e embaixo indica que ele viu a cor branca. E esta parte significa a cor azul. Atualmente, Slobodchikov trabalha em uma pesquisa para concluir se o cão de pradaria já nasce com habilidades linguísticas ou se, como os humanos, aprendem a se comunicar. Caso aprendam, será difícil negar que se trata de uma verdadeira linguagem animal. Desde o princípio, os animais falam sem que percebêssemos. Será que as origens da linguagem humana são as mesmas dos nossos parentes mais próximos? Nossos ancestrais inventaram a forma de comunicação mais sofisticada da face da Terra. A linguagem define o que é ser humano. Um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade. A linguagem evoluiu excepcionalmente rápido nos humanos. E a linguagem humana é provavelmente a inovação que nos permitiu espalhar pelo mundo rapidamente e dominar o planeta ecologicamente. Mas de onde veio a linguagem humana? Como pulamos dos ruídos aparentemente simples feitos pelos outros animais para as palavras precisas que formam o método de comunicação mais complexo do planeta? A partir de fósseis, paleontólogos descobriram que nossos ancestrais vieram do macaco há cerca de 5 milhões de anos. Mas a data precisa de quando desenvolvemos a capacidade linguística ainda é um mistério da história da evolução.
É importante lembrar que, a exemplo de outras coisas na natureza, a linguagem humana evoluiu e não apenas surgiu. Ela foi selecionada ao longo da evolução, bem como as partes do nosso cérebro envolvidas no processo de linguagem. A busca pelas raízes da linguagem humana levou o neurocientista Jared Tagliatella a adotar uma abordagem radical. Para ele, o cérebro do nosso parente mais próximo pode conter a pista para a evolução da linguagem humana. Por meio de evidências genéticas, sabemos que os chimpanzés e os humanos tiveram o mesmo ancestral há 5 milhões de anos. Mas não sabemos se realmente temos o mesmo passado no que se refere à comunicação. Há anos, Jared estuda os chimpanzés e sua comunicação semelhante à dos humanos. Os chimpanzés usam sons que chamamos de vocalização. Eles também usam gestos. Eles batem as mãos e esticam bem o braço, e tocam outros da espécie. Fazem expressões faciais diferentes para mostrar que querem fazer algo ou em resposta à ação do outro indivíduo. De certa forma, a comunicação dos chimpanzés é muito parecida com a linguagem humana, porque envolve o uso de sinais tais como expressão facial, postura corporal e som. Jared observou que quando querem comer, os chimpanzés usam sinais específicos. Uma forma aparentemente rústica de linguagem. Ele descobriu que uma região cerebral chamada área de Broca é ativada quando os humanos falam e usam sinais de linguagem. Será que os chimpanzés utilizam essa mesma região para se comunicar? Em caso positivo, seria uma pista dos passos evolutivos que resultaram na linguagem? Estariam as origens de nossas maiores aquisições evolucionárias escondidas no cérebro do chimpanzé? Com a ajuda de uma ferramenta de visualização cerebral chamada PET Scanner, Jared realizou um estudo sem precedentes. O pesquisador capturou imagens tridimensionais cerebrais, enquanto os chimpanzés gesticulavam e pediam comida oralmente, a fim de verificar se eles possuíam uma versão própria da área de Broca. Para nós foi um estudo interessante, pois era a primeira vez que alguém olhava o que acontecia com o cérebro dos chimpanzés enquanto se comunicavam. Ao comparar imagens do cérebro humano e dos chimpanzés durante a comunicação, Jared encontrou incríveis semelhanças. Os chimpanzés usam uma parte do cérebro aparentemente na mesma posição que está a área de Broca. Pensava-se que as áreas envolvidas na produção da fala e da linguagem surgiram apenas nos humanos e provavelmente não existiam antes de nos separarmos dos chimpanzés. Isso indica que talvez a região fosse usada na comunicação antes mesmo do surgimento da linguagem humana. O que muda nossa concepção de que a linguagem evoluiu e como pode ter evoluído. As raízes da linguagem podem estar nos parentes dos quais nossos ancestrais separaram-se há 5 milhões de anos. Mas se humanos e símios contavam com a mesma área cerebral de linguagem, por que somos a única espécie a desenvolvê-la por completo? Na verdade, ainda não sabemos por que os humanos seguiram essa trajetória sem precedentes. E por que a seleção natural escolhe somente os cérebros maiores, 3 vezes maiores do que o dos chimpanzés? Ao longo do curso da evolução, fomos escolhidos devido à intrincada comunicação e à crescente complexidade cerebral. Mas por que isso realmente aconteceu, ninguém ainda tem certeza. Quais teriam sido os motivos que levaram nossos ancestrais a desenvolver a linguagem? Seria uma adaptação para viver em grupos numerosos ou a necessidade de união contra um mundo hostil? Por enquanto, cientistas apenas especulam. Estamos perto de entender por que somos capazes de expressar ideias complexas, transcrever aquilo que pensamos ou argumentar com nossos semelhantes. Mas uma coisa é certa. Mesmo em sua forma mais básica, a comunicação oferece a toda criatura, seja grande ou pequena,
uma poderosa estratégia de sobrevivência. Mais avançada que qualquer outra do planeta. O pássaro. Toda primavera, em florestas do mundo inteiro, os pássaros machos cantam para atrair as fêmeas. Para ter êxito, eles precisam de um meio de comunicação que atravesse a densa floresta. Um dos benefícios em utilizar o som em vez do sinal visual, sobretudo em uma área cheia de árvores, folhagens e vegetação desse tipo, é que o som pode atravessar um espaço de maneira tridimensional. A chave da comunicação entre os pássaros é a laringe incrivelmente sofisticada. Ao contrário dos lobos e dos humanos, os pássaros têm um par de laringes que fica logo acima dos pulmões. O sistema, chamado siringe, permite que o irapuru e outras espécies entoem diferentes notas ao mesmo tempo. Isso faz com que o som atravesse a mata densa e o pássaro encontre uma parceira. Os pássaros produzem frequências diferentes com os lados esquerdo e direito simultaneamente. Os humanos não fazem isso. O canto do pássaro transmite uma mensagem básica. Quer ser minha parceira? Sistemas de comunicação ainda mais avançados evoluíram em chimpanzés, baleias e golfinhos. Mas novas pesquisas mostram que existe um animal que pode ter ultrapassado qualquer outro mamífero, exceto os humanos, em habilidades linguísticas. Trata-se de um roedor pequenino, quase indefeso, o cão de pradaria. A habilidade linguística do cão de pradaria é a linguagem animal mais sofisticada já registrada até hoje. Con Slobodkov, da Universidade do Norte do Arizona, estuda o som do cão de pradaria há 20 anos. Eles conseguem descrever a cor da pelagem de um coiote, descrevem o tamanho e a forma do coiote e também a velocidade em que ele está correndo. É um sistema linguístico de tons parecido com o chinês e alguns idiomas dos aborígenes americanos. Conforme a entonação, a palavra tem um sentido diferente. Será que essas criaturas de aparência simples usam comunicação altamente avançada? Pistas indicam que o cão de pradaria é extremamente inteligente. Comunidades numerosas moram em túneis subterrâneos de quilômetros de extensão. A cidade do cão de pradaria parece uma vila medieval, com saqueadores e meliantes tentando entrar. E tal como uma cidade medieval, tem uma sentinela que... A baleia usou o som para conquistar os oceanos. Mas animais terrestres precisaram de um equipamento especial para garantir sua continuidade. Este é um dos predadores mais temidos e bem-sucedidos da face da Terra. O lobo. Há milhões de anos, o lobo vive em bando para sobreviver, confirmando que quanto mais numerosos, mais fortes. Mas com lobos sozinhos patrulhando longos trechos de terra em busca de comida, o grupo conta apenas com uma coisa para permanecer unido: a comunicação vocal. O uivo de um lobo alcança 10 quilômetros e ajuda a informar onde os integrantes do grupo estão. Uma alcateia é um time unido para caçar. E um lobo uiva com a intenção de encontrar o outro. Se um deles deixa o grupo por algum tempo e tenta reencontrar o restante, ele uiva para obter uma resposta e o encontrar. O lobo também uiva como forma de defesa, pois assim parece mais forte do que é. Quando estão juntos no covil, os lobos uivam para dizer aos outros grupos que estão ali e que são fortes. O uivo do lobo, ou qualquer som de animal, tem uma história de 350 milhões de anos, que começou quando criaturas ancestrais, chamadas tetrápodes, saíram da água e foram para a terra. O som viaja muito melhor na água do que na terra. E quando os animais migraram da água para a terra, tiveram de desenvolver uma nova ferramenta de áudio e novas maneiras de produzir som. Viver na Terra exigiu um novo equipamento de áudio: um amplificador.
A maioria dos animais desenvolveu a laringe, um órgão vocal com membranas que vibram e produzem som quando o ar passa por elas. A laringe permite que os animais se comuniquem projetando ondas sonoras pelo ar. O órgão existe em quase todos os animais terrestres, entre eles, os humanos. Com a ajuda deste novo equipamento de comunicação, os lobos pareciam predadores mais fortes. Mas foi uma espécie e seu desejo de reproduzir que levou ao desenvolvimento de uma laringe mais avançada que qualquer outra do planeta: o pássaro. Toda primavera, em florestas do mundo inteiro, os pássaros machos cantam para atrair as fêmeas. Para ter êxito, eles precisam de um meio de comunicação que atravesse a densa floresta. Um dos benefícios em utilizar o som em Parte do tempo, só se ouve esse ruído indescritível. Ele sempre existiu, mas vem aumentando, dobrando de tamanho a cada década. A caça predatória levou muitas espécies de baleia à beira da extinção. Clark quer saber se o barulho feito pelo homem pode fazê-las desaparecer. Se eu tivesse apenas uma chance em 10 de me comunicar com você, como eu poderia dizer onde está a comida? Como mostrar que sou um macho com qualidades? A baleia evoluiu para se comunicar nessa escala. E agora, devido ao barulho externo, ela foi obrigada a se comunicar nessa escala. A interrupção contínua da comunicação entre as baleias parece inevitável. Só o tempo vai dizer se o maior animal da Terra conseguirá evoluir e superar esse desafio. A baleia usou o som para conquistar os oceanos. Mas animais terrestres precisaram de um equipamento especial para garantir sua continuidade. Este é um dos predadores mais temidos e bem-sucedidos da face da Terra: o lobo. Há milhões de anos, o lobo vive em bando para sobreviver, confirmando que quanto mais numerosos, mais fortes. Mas com lobos sozinhos patrulhando longos trechos de terra em busca de comida, o grupo conta apenas com uma coisa para permanecer unido: a comunicação vocal. O uivo de um lobo alcança 10 quilômetros e ajuda a informar onde os integrantes do grupo estão. Uma alcateia é um time unido para caçar. E um lobo uiva com a intenção de encontrar o outro. Se um deles deixa o grupo por algum tempo e tenta reencontrar o restante, ele uiva para obter uma resposta e o encontrar. O lobo também uiva como forma de defesa, pois assim parece mais forte do que é. Quando estão juntos no covil, os lobos uivam para dizer aos outros grupos que estão ali e que são fortes. O uivo do lobo ou qualquer som de animal tem uma história de 350 milhões de anos, que começou quando criaturas ancestrais, chamadas tetrápodes, saíram da água e foram para a terra. O som viaja muito melhor na água do que na terra. E quando os animais migraram da água para a terra, tiveram de desenvolver uma nova ferramenta de áudio e novas maneiras de produzir som. Viver na terra exigiu um novo equipamento de áudio: um amplificador. A maioria dos animais desenvolveu a laringe, um órgão vocal com membranas que vibram e produzem som quando o ar passa por elas. Atualmente, Slopchikov trabalha em uma pesquisa para concluir se o cão de pradaria já nasce com habilidades linguísticas ou se, como os humanos, aprendem a se comunicar. Caso aprendam, será difícil negar que se trata de uma verdadeira linguagem animal. Desde o princípio, os animais falam sem que percebêssemos. Será que as origens da linguagem humana são as mesmas dos nossos parentes mais próximos? Nossos ancestrais inventaram a forma de comunicação mais sofisticada da face da Terra. A linguagem define o que é ser humano.
Um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade. A linguagem evoluiu excepcionalmente rápido nos humanos. E a linguagem humana é provavelmente a inovação que nos permitiu espalhar pelo mundo rapidamente e dominar o planeta ecologicamente. Mas de onde veio a linguagem humana? Como pulamos dos ruídos aparentemente simples feitos pelos outros animais para as palavras precisas que formam o método de comunicação mais complexo do planeta? A partir de fósseis, paleontólogos descobriram que nossos ancestrais vieram do macaco há cerca de 5 milhões de anos. Mas a data precisa de quando desenvolvemos a capacidade linguística ainda é um mistério da história da evolução. É importante lembrar que, a exemplo de outras coisas na natureza, a linguagem humana evoluiu e não apenas surgiu. Ela foi selecionada ao longo da evolução, bem como as partes do nosso cérebro envolvidas no processo de linguagem. A busca pelas raízes da linguagem humana levou o neurocientista Jared Tagliatella a adotar uma abordagem radical. Para ele, o cérebro do nosso parente mais próximo pode conter a pista para a evolução da linguagem humana. Por meio de evidências genéticas, sabemos que os chimpanzés e os humanos tiveram o mesmo ancestral há 5 milhões de anos. Mas não sabemos se realmente temos o mesmo passado no que se refere à comunicação. Há anos, Jared estuda os chimpanzés e sua comunicação semelhante à dos humanos. Os chimpanzés usam sons que chamamos de vocalização. Eles também usam gestos. Eles batem as mãos e esticam bem o braço, e tocam outros da espécie. Fazem expressões faciais diferentes para mostrar que querem fazer... Com saqueadores e meliantes tentando entrar. E tal como uma cidade medieval, tem uma sentinela que a defende dos predadores. São muitos os predadores do cão de pradaria. E a cada um, ele reage de forma diferente. Este é o aviso quando vê um falcão. É um gorjeio breve. Quando soa o alarme, os cães de pradaria ficam em pé nas patas traseiras. Este quando vê um coiote. Quando o coiote ainda está longe, os roedores correm para a beira das tocas. Quando próximo, o alarme avisa para que entrem. A comunicação é crucial para a sobrevivência. Um aviso equivocado e o grupo vira comida de coiote. Os sons são parecidos, mas a exemplo do chinês e outras linguagens de tons, pequenas diferenças de entonação significam grandes mudanças de sentido. Com alguma prática, é possível ouvir a diferença depois de 2 ou 3 dias. Quando ouvimos um gorjeio de alerta, todos se perguntam onde está o coiote. Mas por que isso realmente aconteceu? Ao longo dos anos, Slobodchkov e sua equipe compilaram um dicionário de termos simulando diferentes ataques predadores e gravando os gorjeios. Em laboratório, as ondas sonoras dos alertas foram convertidos em gráficos visuais. O alerta é uma forma acústica bastante complexa e esta é uma representação pictorial mais simples. Quando os gráficos são analisados em programas específicos, os sons que a equipe reconhece são transformados em um vocabulário de cão de pradaria. Costumo chamar alguns alertas de adjetivos. Patrícia está vestindo um macacão azul e caminha pela colônia de cães de pradaria. Eles reagem à cor da roupa dela. Quando ela troca por um macacão branco, eles percebem e reagem a outra cor. Embora o padrão na tela pareça igual, variações sutis fazem toda a diferença aos olhos treinados. Este é o som com o macacão azul. A representação é semelhante à de um humano, mas o traço pontilhado indica a percepção da cor. E este é o som
quando ele vê o macacão branco. Também parece um som humano, mas esta oscilação em cima e embaixo indica que ele viu a cor. Para ter êxito, eles precisam de um meio de comunicação que atravesse a densa floresta. Um dos benefícios em utilizar o som em vez do sinal visual, sobretudo em uma área cheia de árvores, folhagens e vegetação desse tipo, é que o som pode atravessar um espaço de maneira tridimensional. A chave da comunicação entre os pássaros é a laringe, incrivelmente sofisticada. Ao contrário dos lobos e dos humanos, os pássaros têm um par de laringes que fica logo acima dos pulmões. O sistema, chamado siringe, permite que o irapuru e outras espécies entoem diferentes notas ao mesmo tempo. Isso faz com que o som atravesse a mata densa e o pássaro encontre uma parceira. Os pássaros produzem frequências diferentes com os lados esquerdo e direito simultaneamente. Os humanos não fazem isso. O canto do pássaro transmite uma mensagem básica. Quer ser minha parceira? Sistemas de comunicação ainda mais avançados evoluíram em chimpanzés, baleias e golfinhos. Mas novas pesquisas mostram que existe um animal que pode ter ultrapassado qualquer outro mamífero, exceto os humanos, em habilidades linguísticas. Trata-se de um roedor pequenino, quase indefeso, o cão de pradaria. A habilidade linguística do cão de pradaria é a linguagem animal mais sofisticada já registrada até hoje. Con Slobodkov, da Universidade do Norte do Arizona, estuda o som do cão de pradaria há 20 anos. Eles conseguem descrever a cor da pelagem de um coiote, descrevem o tamanho e a forma do coiote e também a velocidade em que ele está correndo. É um sistema linguístico de tons parecido com o chinês e alguns idiomas dos aborígenes americanos. Conforme a entonação, a palavra tem um sentido diferente. Será que essas criaturas de aparência simples usam comunicação altamente avançada? Pistas indicam que o cão de pradaria é extremamente inteligente. Comunidades numerosas moram em túneis subterrâneos de quilômetros de extensão. A cidade do cão de pradaria parece uma vila medieval, com saqueadores e meliantes tentando entrar. E tal como uma cidade medieval, tem uma sentinela que a defende dos predadores. São muitos os predadores do cão de pradaria. E a cada um, ele reage de forma diferente. Este é o aviso quando vê um falcão. Ressonam pelos oceanos e podem ultrapassar o nível de decibéis de um avião a jato. Como e por que as baleias desenvolveram tal método de comunicação? O que elas transmitem entre si? E qual o papel da mensagem na sobrevivência desse gigantesco animal? Estamos no início do século XXI, mas só começamos a ouvir os sons do oceano em uma escala apropriada há menos de uma década. Então, estamos na fase inicial da descoberta do que realmente é o sistema de comunicação das baleias. Por serem poucas em número e se dispersarem, as baleias são amostras de pesquisa bastante esquivas. Mas Chris Clark, especialista em bioacústica de Cornell, quis saber se poderia decifrar as mensagens da comunicação dessa espécie. Aqui já está conectado. Mas para tanto era preciso descobrir como rastreá-las. Em colaboração com outros grupos de pesquisa marinha, Chris inventou um jeito de escutar a conversa das baleias. Projetamos e montamos essas boias de autodetecção para obter informação com rapidez por meio de um sistema de satélites. Também montamos uma rede de unidades flutuantes que coletam dados de forma contínua. As unidades são posicionadas para capturar todo e qualquer canto de baleia em um raio de 500 quilômetros da costa da Nova Inglaterra. Quando a unidade é retirada da água, os registros são enviados ao laboratório de Clark, em Cornell. Junto com a equipe, ele utiliza o canto da baleia para mapear seu movimento com precisão.
A baleia é localizada acusticamente por meio da posição, velocidade do som e cálculo do espaço temporal. Assim podemos localizar o animal no litoral. Durante anos, cientistas acreditaram que as baleias raramente interagiam com outros membros da espécie. Mas o mapeamento acústico levou Clark a uma descoberta surpreendente. Essas duas baleias estão trocando mensagens e vão se encontrar. Elas se encontram, se movem e se afastam. Uma segue em direção ao leste e aquela ali encontra outra baleia. Essa conversa entre elas é constante. Todas mandam mensagens e se encontram depois. Os dados de Clark revelam que as baleias são seres sociáveis que viajam em grupos dispersos para dividir comida e encontrar parceiros disponíveis. Mas ao contrário de outros animais sociáveis que vivem e viajam nas proximidades, a baleia atravessa grandes trechos de mar aberto. Olha só. Elas atacam imediatamente. Elas estão mordendo o vidro. Estão. Mas será que as formigas também usam os hidrocarbonetos para transmitir mensagens mais complexas, tais como sinais de quais tarefas executar? Green colheu a substância da pele de várias formigas e descobriu que cada função tem um odor diferente. A descoberta o levou a elaborar uma experiência para saber se é possível se comunicar com as formigas. Seria possível fazê-las executar uma tarefa usando somente os hidrocarbonetos? Gordon e Green criaram uma réplica usando bolinhas de vidro cobertas com o hidrocarboneto de formiga soldado, cuja função é procurar comida. Será que a substância transmitiu a mensagem? Toda manhã, as formigas soldado saem em busca de comida e as operárias não saem até as outras voltarem. Elas voltam em um certo número para estimular as operárias a sair. Com as bolinhas, nós imitamos a quantidade de formigas que voltam. Quando as bolinhas são despejadas no ninho, o odor do hidrocarboneto indica que o grupo de formiga soldado está voltando. É hora de as formigas desempregadas arrumarem um serviço: buscar o alimento encontrado pelos soldados. Não é que uma passa a mensagem para a outra, mas cada formiga utiliza sua experiência de interação para decidir o que fazer. A mensagem está no padrão dessas interações, não em um sinal específico. A experiência mostrou que o modo de comunicação responsável pela capacidade de trabalhar em grupo com tamanha precisão está em um conjunto simples de substâncias químicas que transmitem informações. É incrível. Elas interagem de forma muito simples e são capazes de avaliar em que grau interagir com as outras. Por isso, podem acontecer mudanças locais dentro do grupo, embora não exista um chefe avaliando e dizendo o que cada uma deve fazer. Esse modo de comunicação ajuda a sobrevivência das formigas há 150 milhões de anos. Uma colônia formicular não sobreviveria se os indivíduos não se comunicassem. Entre as formigas, os padrões de interação simples e repetitivos sustentam a vida de toda a colônia. Por meio da comunicação, a formiga se tornou uma das criaturas mais bem-sucedidas da face da Terra. Mas como foi o início desse processo de comunicação? Quais espécies trocavam informações entre si? Será que a resposta está em um imenso e misterioso brilho no oceano, visto ascendendo? É importante lembrar que, a exemplo de outras coisas na natureza, a linguagem humana evoluiu e não apenas surgiu. Ela foi selecionada ao longo da evolução, bem como as partes do nosso cérebro envolvidas no processo de linguagem. A busca pelas raízes da linguagem humana levou o neurocientista Jared Tagliatella a adotar uma abordagem radical. Para ele, o cérebro do nosso parente mais próximo pode conter a pista para a evolução da linguagem humana. Por meio de evidências genéticas, sabemos que os chimpanzés e os humanos tiveram o mesmo ancestral há 5 milhões de anos. Mas não sabemos se realmente temos o mesmo passado no que se refere à comunicação.
Há anos, Jared estuda os chimpanzés e sua comunicação semelhante à dos humanos. Os chimpanzés usam sons que chamamos de vocalização. Eles também usam gestos. Eles batem as mãos e esticam bem o braço. E tocam outros da espécie. Fazem expressões faciais diferentes para mostrar que querem fazer algo ou em resposta à ação do outro indivíduo. De certa forma, a comunicação dos chimpanzés é muito parecida com a linguagem humana, porque envolve o uso de sinais tais como expressão facial, postura corporal e som. Jared observou que quando querem comer, os chimpanzés usam sinais específicos. Uma forma aparentemente rústica de linguagem. Ele descobriu que uma região cerebral chamada área de Broca é ativada quando os humanos falam e usam sinais de linguagem. Será que os chimpanzés utilizam essa mesma região para se comunicar? Em caso positivo, seria uma pista dos passos evolutivos que resultaram na linguagem? Estariam as origens de nossas maiores aquisições evolucionárias escondidas no cérebro do chimpanzé? Com a ajuda de uma ferramenta de visualização cerebral chamada PET Scanner, Jared realizou um estudo sem precedentes. O pesquisador capturou imagens tridimensionais cerebrais, enquanto os chimpanzés gesticulavam e pediam comida oralmente, a fim de verificar se eles possuíam uma versão própria da área de Broca. Para nós foi um estudo interessante, pois era a primeira vez que alguém olhava o que acontecia com o cérebro dos chimpanzés enquanto se comunicavam. Ao comparar imagens do cérebro humano e dos chimpanzés durante a comunicação, Jared encontrou incríveis semelhanças. Os chimpanzés usam uma parte do cérebro. A habilidade linguística do cão de pradaria é a linguagem animal mais sofisticada já registrada até hoje. Con Slobodkov, da Universidade do Norte do Arizona, estuda o som do cão de pradaria há 20 anos. Eles conseguem descrever a cor da pelagem de um coiote, descrevem o tamanho e a forma do coiote e também a velocidade em que ele está correndo. É um sistema linguístico de tons parecido com o chinês e alguns idiomas dos aborígenes americanos. Conforme a entonação, a palavra tem um sentido diferente. Será que essas criaturas de aparência simples usam comunicação altamente avançada? Pistas indicam que o cão de pradaria é extremamente inteligente. Comunidades numerosas moram em túneis subterrâneos de quilômetros de extensão. A cidade do cão de pradaria parece uma vila medieval, com saqueadores e meliantes tentando entrar. E tal como uma cidade medieval, tem uma sentinela que a defende dos predadores. São muitos os predadores do cão de pradaria. E a cada um, ele reage de forma diferente. Este é o aviso quando vê um falcão. É um gorjeio breve. Quando soa o alarme, os cães de pradaria ficam em pé nas patas traseiras. Este quando vê um coiote. Quando o coiote ainda está longe, os roedores correm para a beira das tocas. Quando próximo, o alarme avisa para que entrem. A comunicação é crucial para a sobrevivência. Um aviso equivocado e o grupo vira comida de coiote. Os sons são parecidos, mas a exemplo do chinês e outras linguagens de tons, pequenas diferenças de entonação significam grandes mudanças de sentido. Com alguma prática, é possível ouvir a diferença depois de 2 ou 3 dias. Quando ouvimos um gorjeio de alerta, todos se perguntam onde está o coiote. Mas por que isso realmente aconteceu? Ao longo dos anos, Slobodkov e sua equipe compilaram um dicionário de termos simulando diferentes ataques predadores e gravando os gorjeios. Em laboratório, as ondas sonoras dos alertas foram convertidos em gráficos visuais. O alerta é uma forma acústica bastante complexa e esta é uma representação pictorial mais simples.
Quando os gráficos são analisados em programas específicos, os sons que a equipe reconhece são transformados em um vocabulário de cão de pradaria.